A noite caiu enquanto um jovem andava pelas vielas de um bairro barulhento. Vizinhos gritavam uns com os outros. Ele passava por algumas sacolas de lixo, ouvindo até mesmo as moscas zanzando ao redor delas. Ele chegou até a porta de sua casa, um apartamento com pouco espaço. O jovem retirou o capuz de seu casaco e deu um grande suspiro. Lamen de novo no jantar. Aquele era Bong Joo-hyuk, 25 anos. Um desempregado que fazia malabarismos em 3 bicos de meio período, trabalhando como caixa de loja, garçom e em qualquer serviço que exigisse trabalho braçal. Havia um motivo bem simples pelo qual o coitado não conseguia juntar dinheiro, mesmo trabalhando tanto: dívidas. Mas ele não tinha dúvidas sobre suas ações. Mesmo passando por algumas necessidades, ele precisava pagar o que devia. Pensava nisso enquanto refletia sobre como era um cara simples, sem nenhuma habilidade especial, apenas um corpo saudável. Ele já não via um futuro brilhante para si, imaginando apenas uma vida comum e sem grandes conquistas. Enquanto comia, algo brilhante e azul surgiu à sua frente. Bong Joo-hyuk, você despertou. Era a mensagem que o sistema exibia. Na mesma hora, Joo-hyuk cuspiu tudo o que estava em sua boca, surpreso, tentando entender que coisa estranha era aquela. O despertar. Algumas pessoas chamam isso de bênção, uma chance de acertar o jackpot e virar a vida de cabeça para baixo, um golpe de sorte ainda mais raro do que ganhar na loteria. Mas o problema era simples. Era preciso se manter vivo para aproveitar, pois entrar na torre era perigoso, e a qualquer momento, alguém poderia ser eliminado por monstros, sofrer com ambientes extremos de frio ou calor, ser afetado por venenos ou cair em armadilhas. Desde sempre, ele tinha uma regra que seguia à risca: evitar qualquer tipo de confronto, não importa o motivo. Ele fazia o possível para não entrar em qualquer situação perigosa, até mesmo pequenos azares, como passar por debaixo de uma escada ou perto de um canteiro de obras. Sim, ele era um perdedor e covarde. Ele viveu a vida inteira dessa maneira, mas então, simplesmente, despertou. Tentando se manter tranquilo, colocou os hashi encostados na mesa e pensou se aquilo era real. Talvez eu esteja tão cansado que esteja alucinando. Foi então que estendeu a mão e gritou: janela de status. À sua frente apareceu seu nome, nível, afiliação e o traço de invocação. O catálogo estava vazio, podendo invocar apenas uma vez. Sua expressão mudou na mesma hora. Isso é realmente real. Eu não estou sonhando. Meu traço é invocação. Os despertos recebem uma habilidade chamada traço. Os traços vêm em muitas formas, como esgrima, lança, artes defensivas, arco e flecha, artes marciais, gigantificação, corte, invocação e cura, para citar alguns exemplos. Espíritos familiares, golems e bestas demoníacas são alguns tipos de invocações avançadas. Invocação é uma habilidade que permite ao invocador utilizar categorias específicas de seres invocados. Com essa quantidade de informação passando por sua cabeça, ele acabou se perguntando: que tipo de invocador eu sou? Eu deveria tentar usar uma habilidade agora que despertei. Agora, ele reuniu suas forças em uma tentativa inútil de fazer algo e gritou: invocar! Mas nada aconteceu. Sem graça, tentou de novo. Invocação aleatória? Coçando a cabeça, ele lembrou que talvez isso não funcionasse fora da torre. As habilidades de um jogador, incluindo suas técnicas, só funcionam dentro da torre e não podem ser ativadas fora dela. Fora poder verificar a janela de status, um jogador não é diferente de uma pessoa comum. Aquilo era conhecimento básico, e naquele momento ele se sentia completamente idiota por saber que não havia como uma habilidade ser ativada fora da torre. Foi então que algo o surpreendeu, pois uma notificação inesperada apareceu, informando que ele havia invocado algo aleatório. O quê? À sua frente, uma energia roxa invadiu seu apartamento, emitindo barulhos estranhos, e de repente surgiu um homem vestindo roupas de cavaleiro. Bong Joo-hyuk suou frio e ficou completamente assustado. O quê? Por que isso funcionou? O maior espanto, no entanto, era o fato de que, diante dele, havia uma pessoa. O homem fez uma continência de saudação, confirmando que sim, ele era um humano. Os pensamentos de Bong Joo-hyuk ficaram totalmente confusos, sem entender como aquilo tinha sido possível, já que ele não estava dentro da torre. E eu não invoquei um espírito ou um golem comum, mas um humano. O invocado, por sua vez, começou a perceber algo especial. Um cheiro delicioso invadiu suas narinas. Oh, isso é lamen? Rapidamente, ele foi guiado até o prato de comida e perguntou, animado, se poderia pegar um pouco. Bong Joo-hyuk ficou sem jeito e respondeu: ah, claro! Ele observava aquele humano estranho
estranho que havia surgido do nada enquanto ele comia sua refeição. O rapaz comeu tudo rapidamente, sugando todo o macarrão sem parar, e mesmo estando quente e apimentado, não diminuía o ritmo. Eles devem ter lançado um novo sabor apimentado. Bong Joon-hyuk fez uma expressão de revolta, pensando que o cara era apenas um aproveitador que nem aguentava comida apimentada, mas acima de tudo, estava confuso com tudo o que estava acontecendo. Como minha habilidade ativou fora da torre, e eu nunca nem ouvi falar de invocação humana. Sem perder tempo, ele abriu sua janela de status, onde apareciam informações sobre invocação de humanos e demi-humanos, divididas em categorias: rank raro, super especial raro e lendário super especial raro. Além disso, o sistema informava que todo invocador e sua invocação podiam se comunicar livremente em qualquer circunstância. Bong Joon-hyuk ficou surpreso ao ler aquilo. Existem ranks para isso? É como se eu estivesse puxando um personagem de um jogo gacha, mas os avisos não pararam por aí. Logo, o sistema informou que o ser invocado obedecia a 3 princípios básicos. Primeiro, a invocação deve proteger a vida do invocador acima de tudo. Segundo, a invocação deve obedecer às ordens do invocador. Terceiro, caso o primeiro e o segundo princípios entrem em conflito, o primeiro tem prioridade. Bong Joon-hyuk ficou observando aquele humano terminar sua tigela de lamen, achando toda aquela ideia de obediência absoluta bastante curiosa. Então, quem é o invocado? Esse cara aí? Pensou. Na mesma hora, o sistema informou que ele era um membro insano da guilda de assassinos cruéis chamado John Kozak. Uma invocação de raridade SR, com duração de 6 horas. Ele era do tipo humano assassino. John Kozak era conhecido como o assassino louco da guilda dos assassinos cruéis, sendo ao mesmo tempo o maior trunfo e a maior dor de cabeça do grupo. No entanto, sua taxa de sucesso em missões chegava a 99%. Ele chegou até mesmo a eliminar um bruxo do quinto círculo. Com essa quantidade de informações surgindo em sua mente, o protagonista sentiu uma dor de cabeça intensa e arregalou os olhos, ficando pálido. Sua mente parecia ser puxada diretamente para o passado de Kozak, como se estivesse sendo arrastada contra a própria vontade. Enquanto sua consciência afundava naquela visão, Kozak se movia rapidamente e a mente do protagonista parecia rodopiar no ar ao redor dele. Ele avançava em direção a um grupo de pessoas, e seus movimentos lembravam uma dança estranha, na qual várias cabeças eram lançadas ao ar ao serem atingidas por suas lâminas. Em seguida, ele organizou todas aquelas cabeças em fila, adornando-as com laços de fita vermelha, mantendo um sorriso gentil no rosto. O protagonista tremia ao assistir aquilo. Ele é maluco? Por que está embrulhando as cabeças deles como se fossem presentes? É por isso que ele é chamado de assassino louco? Pelo menos é um presente? Mas Kozak ainda tinha outro objetivo em mente. Seu olhar, calmamente insano, se voltou para uma grande casa. O fim dele veio por causa de uma única falha, o verdadeiro alvo daquela missão. Kozak entrou no quarto em silêncio, como uma sombra, e ergueu sua adaga para finalizar o ataque. No entanto, o alvo era apenas o espadachim mais forte do Império, e com um único golpe decisivo, Kozak foi derrotado. Então essa é a última memória do Kozak, pensou o protagonista ao ver aquela cena intensa. De repente, Kozak surgiu atrás dele e perguntou: "No que você está pensando?" Aquilo foi o suficiente para congelar Bong Joon-hyuk por completo. Ele se jogou para trás em um enorme susto, enquanto Kozak se desculpava calmamente. "Eu só estava me perguntando se você tinha alguma ordem para mim." Foi nesse momento que Bong Joon-hyuk lembrou que não precisava ter medo, pois a invocação deveria obedecer às suas ordens. Reunindo toda a coragem e a frustração acumuladas, ele ordenou: "Senhor Kozak, por favor, lave a panela do lamen." Rapidamente, Kozak começou a realizar todas as tarefas domésticas que o protagonista mandava, deixando tudo brilhando. Bong Joon-hyuk ficou surpreso com a rapidez e a completa ausência de reclamações. "Ele realmente faz tudo o que eu mando", pensou. Observando Kozak limpar a mesa, ele perguntou com cautela: "Senhor Kozak, você não faria algo absurdo, faria?" Kozak manteve o sorriso no rosto e respondeu que obedeceria a qualquer ordem vinda dele. Aquilo trouxe certo alívio, mas Joon-hyuk ainda sentia que precisava testar. "Late para mim."
Houve uma pausa desconfortável, e a expressão de Kozak mudou quando Ju-hyuk completou. Como um cachorro. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, e naquele instante, Ju-hyuk percebeu que talvez tivesse ido longe demais. Porém, inesperadamente, Kozak começou a latir sem parar, deixando Ju-hyuk completamente aliviado. Ele fez um sinal de positivo com a mão, convencido de que seu invocado era realmente muito obediente. De repente, batidas fortes ecoaram na porta de entrada. Bong Ju-hyuk, você está aí dentro? Abra essa maldita porta! Era o cobrador, que vinha cobrar suas dívidas. Hoje é o dia de pagar os juros, pensou Ju-hyuk. Na mesma hora, ele ordenou que Kozak se levantasse rapidamente. Ju-hyuk havia pegado emprestado 10 milhões de won, já que os bancos se recusaram a ajudá-lo, e ele não teve escolha a não ser recorrer a um agiota. O dinheiro foi usado para custear a cirurgia de seu pai, que havia escorregado no gelo e fraturado o quadril, além de pagar a faculdade de seu irmão mais novo. Ele não teve escolha. Ao lembrar disso, Ju-hyuk mordia os lábios, arrependido de ter acreditado que conseguiria pagar rápido, quando apenas os juros já somavam 5 milhões de won, equivalentes a mais de 18 mil reais. Eu sei que foi uma decisão idiota, mas o que mais eu poderia fazer? Não havia outro caminho, pensou. Ele se virou rapidamente para Kozak, que abriu um sorriso insano e preparou suas espadas. Apenas dê a ordem. Eu trarei a cabeça daquele. Antes que completasse, Ju-hyuk começou a empurrá-lo em direção ao banheiro, ordenando com firmeza que se escondesse e não fizesse nenhum som. Fique com a boca fechada e não se mexa. Ainda assim, Kozak perguntou calmamente se ao menos poderia respirar. Não demorou muito para que um homem claramente mal-intencionado pressionasse o pescoço de Ju-hyuk. Você parece bem, Bong Ju-hyuk. O pagamento dos juros não caiu, então eu fiquei preocupado. Achei que você estivesse doente ou algo assim. O protagonista tentou se justificar, dizendo que havia esquecido, mas o valor tinha acabado de ser enviado. A voz grossa daquele homem reverberou pelo ambiente enquanto dizia: se as coisas ficarem difíceis demais, não se force, ok? Você sempre pode vender um órgão se estiver apertado, um rim só, e todos os seus problemas acabam. Um dos homens que acompanhava o cobrador relembrou até mesmo o irmão mais novo de Ju-hyuk e, com um sorriso torto, comentou que aquilo realmente era uma boa ideia. Quanto mais jovem, mais caro vende. Ju-hyuk permaneceu em silêncio, mas seu olhar afiado acabou chamando a atenção. Hã? Que olhar é esse? Tá procurando confusão? Mesmo assim, ele engoliu toda a raiva, ergueu o rosto sem graça, riu nervosamente e coçou a cabeça. Não, claro que não. Eu jamais ousaria. Pouco depois, eles foram embora, batendo a porta com força. Depois disso, Ju-hyuk chamou por Kozak, dizendo que ele tinha feito um ótimo trabalho se escondendo em silêncio. Naquele momento, ele se sentia mais exausto do que nunca. Havia trabalhado em turno duplo, recebido a notícia do despertar, invocado um humano e ainda lidado com a visita dos cobradores. Pensou por um instante em todas as suas dívidas e se perguntou: será que eu realmente deveria tentar subir a torre? Não, o dinheiro seria bom, mas não tem como um covarde como eu conseguir escalar a torre. Enquanto refletia, Kozak perguntou o que deveria fazer naquele momento, mas Ju-hyuk não fazia ideia. O que você quer fazer? Com um sorriso tranquilo, Kozak levantou a mão e respondeu: nesse caso, posso assistir TV? Faz um tempo. O pedido era um pouco incomum, mas Ju-hyuk não viu problema algum e decidiu deixá-lo à vontade. O tempo passou e Ju-hyuk já estava deitado, enquanto sua invocação permanecia sentada assistindo a doramas. Ele observava o sorriso de Kozak e pensava que, mesmo sendo uma invocação, ter outra pessoa por perto não era algo tão ruim. Era quase reconfortante. Até agora, eu vinha trabalhando até a exaustão, completamente sozinho. Isso é bom. E assim acabou adormecendo. Quando amanheceu, o despertador tocou às 8 horas da manhã. Ju-hyuk olhou rapidamente para a TV, se perguntando onde Kozak estava. Certo, a duração era de 6 horas, não era? Havia um limite de tempo. Ele se lembrou da janela do sistema, informando que a invocação havia retornado no meio da noite. Levantou-se, sabendo que teria que começar mais um dia de trabalho. No entanto, atrás dele, a televisão transmitia uma notícia urgente na GBC News. Hoje, mais cedo, em Jongno-gu, Seul, no escritório da empresa ilegal de empréstimos privados, Smile Cash. Aquilo chamou imediatamente a atenção de Ju-hyuk. Sua escova de dentes quase caiu ao ouvir que, no total, 3 vítimas haviam sido encontradas sem vida. O que mais chocava era o detalhe de que as cabeças tinham sido deixadas decoradas com fitas vermelhas. Ju-hyuk sabia exatamente o que aquilo significava, pois era um padrão de John Kozak.
Naquele instante, ele entrou em desespero. Reconfortante, uma ova. Eu não invoquei um companheiro, eu invoquei um assassino completamente fora da curva. A notícia estava entre as principais do dia. O caso de Smile Cash, datado de 14 de fevereiro. A cena era extremamente pesada, deixando rastros de dor e sofrimento. E lá estavam as cabeças enfileiradas, adornadas com fitas vermelhas. O protagonista tremia e suava de nervoso, repetindo mentalmente o quanto estava ferrado. Aquilo com certeza tinha sido obra de Kozak. Enquanto roía as unhas, ouviu uma voz dizendo, com licença. Um corpo segurava a própria cabeça enquanto falava. Você pode passar isso no caixa, por favor? Naquele momento, Joo-hyuk sentia como se estivesse vivendo dentro de um filme de terror. Sua imaginação o levou imediatamente a uma loja decorada com fitas por todos os lados, em pleno Valentine's Day. Você não vai me atender? Comentou a cabeça falante. Joo-hyuk se jogou para trás em um susto, mas logo sua mente voltou ao lugar certo. Ele estava no trabalho, e uma cliente perguntava se ele estava bem. Envergonhado, ele pediu desculpas em voz alta. Vou te atender agora mesmo. Mais tarde, ele ainda estava completamente atordoado com tudo aquilo e caminhava entre as pessoas que riam enquanto apenas suspirava. Não conseguia mais se concentrar no trabalho naquele dia, então decidiu tirar folga de todos os seus turnos. Aquelas pessoas que morreram foi por minha causa, pensava, enquanto se afastava cada vez mais das pessoas felizes. A neve caía com mais intensidade e sua pequena kitnet estava com a luz acesa. Joo-hyuk acessou novamente o catálogo, onde apareciam as informações sobre o assassino louco da Guilda Cruel, John Kozak. Ele realmente é um assassino louco. Como eu sou o invocador dele, ele não vai me machucar, mas ainda assim dá medo, pensava, enquanto analisava cada detalhe. Então estendeu a mão e disse com firmeza, invocação designada, John Kozak. Na mesma hora, uma tela brilhante surgiu, informando que, antes de realizar a invocação, ele precisava deixar uma avaliação de satisfação para o invocado. A avaliação funcionava por estrelas, exatamente como em aplicativos comuns. Sem pensar muito, Joo-hyuk levantou o dedo do meio, completamente insatisfeito. Eu estava só assistindo TV, e ele saiu eliminando pessoas sem ninguém mandar. Por ser uma baita dor de cabeça, uma estrela. Que tipo de problema um cara comum como eu está se metendo? Logo depois, ele parou por um instante e refletiu. É isso que eu gostaria de dar, mas eu não consigo ser tão cruel. No fim, acabou selecionando 3 estrelas para Kozak. Ele se lembrou de que sua mãe era coordenadora de uma empresa de aluguel de purificadores de água, então sabia muito bem o peso de uma avaliação baixa. Mesmo quando não estou satisfeito, eu nunca dou uma estrela. Segundos depois, John Kozak foi invocado novamente. Ele surgiu com um sorriso no rosto e falou animado, apresentando-me para o serviço. É um prazer vê-lo novamente. Obrigado pelas 3 estrelas. Vou trabalhar ainda mais duro. Enquanto Joo-hyuk observava o doce, inocente e animado Kozak, se perguntava se ele realmente seria capaz de eliminar 3 pessoas. Então, reunindo toda a seriedade que conseguiu, perguntou, aqueles homens que vieram à minha casa ontem, foi você que lidou com eles, Sr. Kozak? Sem tirar o sorriso do rosto, ele confirmou que sim, deixando o protagonista completamente pasmo. Eu cuidei deles ontem à noite, bem antes de eu ser desinvocado. Joo-hyuk só conseguia pensar que à sua frente estava um verdadeiro monstro. Ele sentia tudo ao mesmo tempo, repulsa, o coração acelerado de ansiedade e medo, mas se forçava a manter a calma. Afinal, Kozak não poderia machucá-lo. Ainda assim, ele precisava entender como aquilo havia sido possível, já que não tinha como Kozak saber onde ficava o escritório deles. Foi então que Kozak explicou. Eu plantei uma marca de rastreamento naqueles indivíduos quando eles invadiram sua casa, invocador Bong. Joo-hyuk ficou assustado, se perguntando se aquilo era algum tipo de habilidade e por que ele iria tão longe assim. A resposta veio de forma simples, porque eles eram uma ameaça. É melhor eliminar ameaças com antecedência. Revoltado, Joo-hyuk gritou, mas eu nunca ordenei que você... Foi nesse momento que tudo fez sentido. Isso era consequência direta do terceiro princípio. Se o primeiro e o segundo princípios entrarem em conflito, o primeiro tem prioridade. Ou seja, a obediência absoluta poderia ser ignorada se o invocador estivesse em perigo. Ele sequer poderia ordenar que a própria invocação se ferisse. Joo-hyuk respirou fundo e explicou que não havia uma ameaça real naquela situação, apenas um julgamento pessoal. Kozak tentou justificar, dizendo que poderiam existir várias interpretações.
Na minha perspectiva, aqueles homens eram uma ameaça que, eventualmente, colocaria sua vida em risco. Invocador. Foi um julgamento perfeitamente razoável. Antes que terminasse, Ju-hyuk o interrompeu, completamente desesperado. Isso é psicótico. Logo em seguida, abaixou os ombros e pediu desculpas pelo que havia dito. Kozak, no entanto, respondeu calmamente que estava tudo bem. Eu escuto isso com frequência. Ju-hyuk o encarou com um olhar triste. Não era que ele não entendesse o que estava acontecendo, mas sim que tudo aquilo se tornava perigoso demais. Sua mente começou a imaginar tudo o que poderia dar errado, como andar por uma rua movimentada com Kozak e, sem querer, esbarrar em alguém. A pessoa poderia reagir no calor do momento com uma ameaça vazia, algo dito por impulso. No entanto, pela interpretação de Kozak, aquilo poderia acabar virando fita vermelha. Só de pensar nisso, Ju-hyuk quase entrou em pânico. Foi então que Kozak se ajoelhou e pediu desculpas. A culpa foi minha. Ju-hyuk tentou explicar que lidar com situações daquela forma não o ajudava. Pelo contrário, só traria mais problemas, e exigiu que ele prometesse não repetir aquilo. Eu não posso prometer isso, respondeu Kozak sem graça. Ju-hyuk pensou em insistir, pedindo que ele não agisse por suspeita, a menos que houvesse um perigo real. Kozak então fez uma continência firme e prometeu usar o melhor julgamento possível em todas as situações. Ju-hyuk suspirou, desconfiado. Ele está sendo muito evasivo, pensou. Foi então que outro assunto surgiu. A propósito, invocador, você já considerou subir a torre? Aquilo o deixou paralisado. Cerrando os punhos trêmulos, Ju-hyuk sabia que aquela poderia ser uma oportunidade única em sua vida, mas não conseguia negar o medo. É perigoso, eu posso morrer, pensou sem hesitar. Mesmo assim, olhou para Kozak e perguntou sobre os outros invocadores. Ele respondeu com um sorriso estranho, afirmando que eram fortes e corajosos. Ju-hyuk desviou o olhar, sentindo vergonha. Existiam pessoas que usavam suas habilidades para salvar o mundo, mas ele simplesmente não tinha coragem de arriscar a própria vida. Admitiu isso em voz alta, o que fez Kozak dizer: Invocador Bong, você realmente é. Houve uma pausa tensa. Ju-hyuk achou que ouviria algo negativo, mas, para sua surpresa, Kozak o encarou com admiração. O maior invocador de todos. Ele se aproximou rapidamente e continuou. Qual é a maior virtude de um invocador? Segurança em primeiro lugar, é claro. Sua expressão ficava cada vez mais intensa. Coragem é veneno. Um invocador corajoso é um invocador perigoso. Nunca se sabe quando ele pode morrer. E, se você morrer, nós não poderemos mais sair, senhor. Com um sorriso ainda mais inquietante, concluiu. Não se preocupe. Eu cuidarei de todo o trabalho pesado. Você só precisa se manter discreto e viver uma vida longa, bem longa. Invocador Bong. Depois dessa grande revelação, o dia passou, e Ju-hyuk acordou com o rosto inchado. Era óbvio que ele não havia dormido bem. Estava preocupado demais, se perguntando se deveria ou não subir a torre. Quem sou eu para subir a torre? Eu deveria apenas ser grato por minha dívida ter desaparecido junto com os cobradores e seguir em frente. Pensando assim, ele se levantou decidido, afirmando para si mesmo que seguiria apenas com um trabalho seguro e normal. Se eu trabalhar duro, tudo vai melhorar. Tudo. De repente, seu celular começou a tocar, e no momento em que atendeu, ouviu a voz do pai dizendo um alô. Você está mantendo a reabilitação em dia? Disseram que você precisa se transferir para um hospital maior? A conversa tomou um rumo inesperado quando veio a notícia de que sua mãe havia sido demitida. Mesmo assim, o pai tentou tranquilizá-lo. Não se preocupe tanto. Eu liguei porque fazia um tempo que não tinha notícias suas, filho. Está tudo bem. Ainda assim, Ju-hyuk pediu que eles não se esforçassem demais, prometendo que encontrariam tempo para visitá-los em breve e comerem juntos. Logo depois, desligou o telefone. Não muito tempo depois, Ju-hyuk já estava equipado com um uniforme completo de gerente de segurança, segurando o bastão e mantendo uma postura firme. Só o primeiro andar. Eu vou dar uma olhada rápida e sair imediatamente. Se for perigoso, posso simplesmente ir embora na hora. Até que faz sentido, já que tirei folga dos meus trabalhos hoje. Foi então que ele se lembrou da invocação. Ainda assim, não precisava necessariamente ficar com Kozak, podendo tentar invocar outra pessoa. Com um leve sorriso pensou, quem sabe, talvez eu consiga um lendário super especial raro. No entanto, o sistema apareceu informando que a invocação aleatória não estava disponível e que havia um tempo de recarga de 28 dias. No fim das contas, Kozak surgiu novamente, apresentando-se para o serviço. Ju-hyuk acreditava que ele não sabia que havia tentado invocar outra pessoa, então permaneceu tranquilo por alguns instantes, dando-lhe as boas-vindas. Logo em seguida, revelou que havia decidido entrar na torre. Já? Que coragem a sua!
comentou Kozak, sem conseguir esconder a animação. Logo depois, porém, completou. Ah, não. Retiro o que disse. Você não deve ser corajoso. Ju Hyuk pediu para que ele não se preocupasse, explicando que iria apenas dar uma olhada rápida e sair em seguida. Com isso combinado, Kozak pediu para que ele jogasse fora todas aquelas coisas grosseiras, explicando que, ao entrarem, ele mesmo seria o guia. Garantiria que Ju Hyuk entrasse em segurança e ficasse confortável o tempo inteiro, sem precisar levantar um único dedo. Então, Ju Hyuk acionou a tela do sistema e solicitou a entrada no primeiro andar. Kozak pulava alegremente, mas no instante em que o sistema respondeu, segurou Ju Hyuk pela gola e disse com firmeza: Agora, espere um segundo. A entrada na torre foi como cair dentro de um sistema digital, com números e luzes descendo ao redor enquanto Ju Hyuk era puxado para dentro. Seu corpo atravessou o fluxo sem controle e a sensação terminou de forma abrupta. Ju Hyuk arregalou os olhos, suando frio, completamente despreparado para aquilo. Durante a queda, Kozak o segurou, mantendo o controle enquanto ambos eram lançados para o primeiro andar. Logo em seguida, eles aterrissaram dentro de uma área protegida por uma barreira azul de padrão hexagonal, isolando o ambiente ao redor. Ainda atordoado, Ju Hyuk olhou em volta e percebeu que o primeiro andar era um terreno seco, rachado e sem sinais de vida. O mal-estar veio forte, fazendo com que ele se curvasse por alguns segundos até recuperar o fôlego. Enquanto isso, Kozak permanecia firme, como se nada tivesse acontecido. Ele se aproximou e ajudou Ju Hyuk a se levantar, comentando de forma simples que aquilo logo deixaria de ser um problema. Em seguida, se moveu adiante, chamando Ju Hyuk para sair da zona segura e avançar. Assim que a torre reconheceu suas presenças, uma mensagem surgiu informando que as habilidades físicas haviam sido aprimoradas. Ju Hyuk encarou as próprias mãos, sentindo aquela sensação curiosa de agora ser um jogador. O sistema também enviou a missão do primeiro andar, que consistia em derrotar 5 larvas gordas de pele resistente. Pouco depois, diversas criaturas surgiram naquele solo quente. Ele teria 2 horas para concluir a missão e falharia caso fosse derrotado ou desistisse. Ju Hyuk se lembrou de tudo que tinha lido a respeito das criaturas da torre e comentou que o primeiro andar servia para testar habilidades, sendo aquelas larvas consideradas inimigos de treinamento, com ataque quase inexistente, mas com uma pele difícil de atravessar. Ele engoliu seco ao pensar que outros jogadores levavam cerca de 30 minutos para derrotar apenas uma, e agora, sendo um jogador também, teria que tentar derrubar a sua. Ju Hyuk deu um passo à frente, deixando Kozak visivelmente tenso ao questionar se havia mesmo necessidade daquele esforço. Ele parou diante da criatura, como em um duelo silencioso, e por um momento se virou pedindo uma arma emprestada, abaixando completamente a guarda. A larva começou a erguer o corpo e abriu a boca, revelando algo que brilhava em verde logo abaixo. O movimento deixou Ju Hyuk tenso, e ao se virar e notar o tamanho da criatura à sua frente, acabou se desesperando e pediu ajuda a Kozak. Aquela foi uma decisão que o invocado considerou sensata. Em uma velocidade impressionante, Kozak avançou contra a criatura, pediu para Ju Hyuk se afastar e com um golpe rápido, a larva se desfez, espalhando uma substância esverdeada pelo ar. Em seguida, ele se moveu entre as demais usando sua habilidade de explosão de lâmina, lançando todas para cima e encerrando o confronto de uma só vez. Ju Hyuk ficou completamente impressionado com o que havia acabado de ver e comentou, surpreso, que tudo tinha sido resolvido em um instante. O sistema então informou a conclusão do primeiro andar, junto com o aumento de nível. Como recompensa, Ju Hyuk recebeu 100 gramas de pedra mágica. Além disso, por ter alcançado uma classificação de conquista SSS no primeiro andar da Torre Negra, uma recompensa do mesmo nível foi concedida, um distintivo de platina. Ju Hyuk parecia estar nas nuvens, achando que tudo tinha sido fácil demais e acreditando que em breve ficaria rico. O que ele não esperava era que, naquele mesmo instante, a mesma notificação tivesse aparecido para todos os jogadores da Coreia do Sul. Eles saíram da Torre Negra quase instantaneamente e voltaram para casa. Ju Hyuk pegou o celular e analisou o tempo, percebendo que tudo tinha levado apenas alguns minutos. Kozak o chamou dizendo que ambos tinham feito um bom trabalho, mas, sem graça, Ju Hyuk respondeu que não tinha feito nada, apenas ficado parado. Kozak então fez um gesto positivo, como nos primeiros capítulos, e disse que exatamente isso tinha sido o que ele fez bem. Depois de um tempo, Ju Hyuk começou a analisar seus itens.
Ele observou a pedra mágica e comentou consigo mesmo que aquilo era um recurso crucial, indispensável para a indústria moderna. O preço havia caído bastante desde os primeiros dias da torre, e agora girava em torno de 50.000 won por 100 gramas. Como já tinham se passado 20 anos desde que as Torres Negras surgiram em vários países, grande parte do conhecimento sobre elas já era comum, até mesmo entre pessoas normais. No entanto, aquele distintivo de platina era algo que ele nunca tinha ouvido falar. Ainda assim, Ju Hyok aproveitava o momento, satisfeito por ter conseguido 50.000 won em poucos minutos. Como forma de comemoração, Kozak comentou animado que iria assistir a um drama leve para relaxar, enquanto havia uma refeição especial, melhor do que fazia tempo. Ju Hyok o chamou para comer, e Kozak, sentindo o cheiro de longe, se sentou e perguntou se aquilo era pé de porco apimentado. Ju Hyok explicou que tinha pedido o prato normal, já que Kozak não aguentava comida forte, mas mesmo assim, o cheiro ainda parecia intenso, o que fez Ju Hyok rir e comentar que ele realmente era fraco para pimenta. Animado, Kozak agradeceu mais uma vez pela gentileza, e os dois começaram a conversar sobre assuntos aleatórios, rindo entre uma fala e outra, fazendo Ju Hyok se convencer de que aquela parceria não parecia perigosa, muito pelo contrário. Na manhã seguinte, Ju Hyok pendurou na parede uma nova rotina diária. Nela estava escrito que ele trabalharia na loja de conveniência durante o dia e no restaurante à noite, deixando o serviço de diarista que fazia em meio período. Em vez disso, voltaria para casa e conquistaria a torre junto com John Kozak. Para ele, aquele era um plano perfeito. Assim, ele invocou Kozak, que estava pronto como sempre, comentando que tinha ganhado mais 5 estrelas e nem sabia onde usar aquilo, o que fez Ju Hyok perguntar se a avaliação de satisfação era realmente tão importante. Kozak explicou que quanto melhor a avaliação, mais benefícios variados eram obtidos, como tempo de manifestação, promoção de rank e maiores chances de invocação. Logo depois, ambos entraram no segundo andar da Torre Negra, onde a missão era derrotar 10 larvas gordas de raciocínio rápido em 2 horas. O problema era que elas se moviam por todos os lados, mais rápidas do que Ju Hyok imaginava, o que o fez perguntar o que deveria fazer. Kozak riu e disse que nem haveria tempo para isso, pois terminariam em poucos minutos. Em seguida, avançou lançando suas adagas, afirmando que acabaria rápido e o escoltaria de volta para casa, enquanto Ju Hyok ficava para trás perguntando se ele queria frango naquele dia. As adagas atingiram os alvos com precisão, e as larvas foram eliminadas instantaneamente, deixando Ju Hyok completamente surpreso. Logo a mensagem do sistema apareceu, informando a conclusão do segundo andar, o aumento de nível e a recompensa de 200 gramas de pedra mágica, além de mais um distintivo de platina por classificação SSS. A progressão continuou até o 5º andar, com cada conquista fortalecendo a parceria entre os dois, até que o sistema informou que Ju Hyok havia coletado 5 distintivos de platina, concedendo um privilégio especial, o aumento de invocações simultâneas para 2 slots, o que o deixou genuinamente surpreso. Bong Joon-hyo acreditou que mesmo com Kozak varrendo tudo de maneira rápida, isso faria dele um grande conquistador. Isso pode acabar virando uma batalha de longo prazo, pensou enquanto se imaginava passando a faixa de uma longa caminhada. Além disso, ele estaria ainda mais seguro. Ele poderia realizar uma invocação aleatória, porém ainda tinha 20 dias restantes de tempo de recarga. Vamos aguentar firme e com cuidado até lá. Imaginou a vida fácil que poderia ter, enquanto os dois continuavam avançando na torre sem parar. No dia seguinte, ele estaria pronto para escalar o 6º andar novamente e continuar subindo e subindo. Enquanto isso, na República da Coreia, no prédio da Agência de Gerenciamento de Despertos, todos os jogadores agentes estavam em uma sala discutindo. Um deles se mantinha em silêncio, pensando: quando será que vai tocar hoje? De manhã ou à noite? Talvez tarde da noite. De repente, uma mulher se aproximou, tirando-o de sua imersão, e perguntou: você está pensando no anúncio, não está? Ele tomou um susto e logo se virou para ela revoltado. Eu já te disse para parar com esse hábito de assustar as pessoas. Porém, ela se justificou, afirmando que não conseguiu evitar a curiosidade. Aqueles eram Jeong Gwang, líder de equipe, e a mulher era Lee Min-ah, chefe da seção. Ele se controlou e perguntou se tinha saído algum anúncio, e ela afirmou que sim. É uma conclusão de rank SSS do 6º andar da Torre Negra, na Coreia. Ele não pôde deixar de pensar que isso estava acontecendo novamente. Os anúncios globais da Torre Negra estavam tocando um atrás do outro ultimamente, e o conteúdo não era outro senão notícias de conclusões com essa classificação, o que o fez pensar:
É definitivamente uma única pessoa, já que os andares do primeiro ao quinto foram concluídos em ordem. Eles imaginavam que era, sem dúvidas, alguém com talentos sem precedentes. Se os andares sétimo até o 10º fossem concluídos com a mesma classificação, isso seria realmente impressionante. Os pensamentos de ambos foram interrompidos com o bater de mão na mesa. Um homem careca anunciava: "Vocês dois sabem, mas até agora o melhor recorde da Coreia era Rank A." Aquele homem era Park Kyung-sod, diretor da agência de gerenciamento de despertos. Ele continuou: "O fato de existir um rank acima disso e de que um anúncio global aparece para uma conclusão foi revelado desta vez. Acontece que na comunidade internacional, jogadores mudarem de nacionalidade já é algo bem comum. Há até sequestros acontecendo em segredo, então essa era uma preocupação legítima para eles." Com firmeza, Park Kyung-sod afirmou: "Antes que acabemos perdendo essa pessoa para outro país, nós precisamos encontrar esse jogador imediatamente. Mantenham vigilância total sobre todos os jogadores recém-registrados." 2 dias haviam se passado, e Kozak já estava trabalhando em seus serviços domésticos completamente animado. Hoje seria o 8º andar. O nosso protagonista também estava feliz por estarem conquistando 1 a 1 por dia, sem nenhum esforço. O 10º andar também era um andar feito para iniciantes, mas mesmo assim, tudo estava indo tranquilamente. Não demorou muito para ambos andarem pelas terras do 8º andar, onde a missão era derrotar 10 guerreiros sapos de espinhos vermelhos. A missão mais uma vez havia sido concluída com sucesso, e além das recompensas padrões, ele havia ganhado uma poção de cura exclusiva da torre. O aviso global também apareceu, e o distintivo foi concedido. De volta em casa, Kozak se curvava sem graça, apreciando o bom trabalho de seu invocador. Mas o nosso protagonista sempre insistia: "Mas eu não faço nada todos os dias." Sem graça, Kozak ressaltava: "Só entrar na torre já é a parte mais difícil." O nosso protagonista não podia deixar de agradecer a Kozak, porque, graças a ele, sempre subiam e concluíam facilmente os andares. Porém, ele sabia que não poderia baixar a guarda, pois, a partir do 10º andar, as coisas seriam um pouco diferentes. Bong Joon-hae sabia que o tempo era recorde e que Kozak estava fazendo um trabalho duro, e pensou se deveria lhe dar algum presente. Foi então que abriu a carteira e tirou uma nota de dinheiro. "Ainda sobra bastante tempo no mundo real, então saia e se divirta um pouco antes de voltar. Coma algo gostoso também, só não cause problemas." Mas aquilo era demais, e rapidamente Kozak gesticulou que não era necessário. Sem entender o motivo, ele explicou: "Eu não posso sair do lado do invocador Bong. Vou apenas assistir televisão em casa." Sem muitas escolhas, então decidiram pedir frango. Kozak, que claramente adorava frango, agradeceu, afirmando que aquilo realmente era uma ótima ideia. Ele voltou para seus dramas, já pensando em sua comida não apimentada, mas sim naquela com mel, queijo, manteiga e doces. Enquanto esperavam, Bong Joon-hae quis dar uma olhada em suas recompensas. Poção de cura exclusiva da torre, pensou em dar isso ao seu invocado Kozak, e em seguida, refletiu sobre o que deveria fazer com aquela quantidade de pedras mágicas. Ele já possuía um pouco mais de 3,5 kg em seu inventário, e se fosse vender, daria cerca de 1,8 milhões de wons. "Eu já deveria começar a pensar em converter isso em dinheiro", pensou. Mais 2 dias haviam se passado, e ele estava no 10º dia escalando a torre, prestes a desafiar o 10º andar. Enquanto se ajeitava, dizia para si mesmo: "No começo, eu pensei que só daria uma olhada na torre, mas acabei escalando diligentemente um andar por dia. Ontem, o 9º andar, a flor carnívora da selva, foi fácil também. Foi meio difícil para mim, mas para o Kozak, concluir o andar já é garantido, e a recompensa de Rank S, mas é só um bônus. Que alívio! Não, que coisa reconfortante isso é." Seus pensamentos o levaram a uma comemoração interna, brincando com Kozak por seu esforço e grande serviço prestado. "Já até esqueci que ele é um assassino louco que matou 3 pessoas", pensou brincando. Novamente, o nosso protagonista deu a Kozak uma avaliação de 5 estrelas, aumentando o nível de satisfação. Devido a esse aumento, o tempo no mundo real de John havia sido estendido em mais 1 hora, o que deixou o nosso protagonista bem animado. "Dar a pontuação máxima valeu a pena", disse. Kozak apareceu formando um coração com as mãos, animado, dizendo que poderia auxiliá-lo por mais tempo e que ele poderia confiar nele em tudo. Minutos depois, eles estavam entrando no 10º andar da Torre Negra. As habilidades físicas haviam sido aprimoradas, e todos os traços e habilidades de combate poderiam ser usados. Enquanto ainda estavam protegidos pelo núcleo seguro, Bong Joon-hae começou a sentir a recalibração.
Sua força transbordava, e uma mana misteriosa começava a se forçar, fazendo pressão em seu abdômen. Ele sentia como se estivesse se transformando em um cavalo selvagem indomável. Foi então que, com aquele espírito, segurou os ombros de Kozak e afirmou: "A partir de agora, eu também vou ajudar." Kozak se voltou para ele, explicando que ele não deveria nem sequer sofrer um arranhão, mas o nosso protagonista tentava acalmá-lo. Ele não deveria se preocupar, porque ali estava um cavalo selvagem, e foi nesse espírito que afirmou: "Desta vez, nós definitivamente precisamos fazer isso juntos." Nesse momento, seu corpo se estremeceu, e ao virar para o lado, viu algo semelhante a um olho que os observava. Em seguida, um inseto gigante os surpreendeu, erguendo-se aos céus. "Aquilo é um monstro do 10º andar? Como os outros jogadores conseguiram derrotar algo assim?" pensou, voltando a ser apenas Bong Joon-ho, o covarde. "Bem, mandar 2 pessoas para capturar meros insetos realmente parece um pouco prejudicial ao orgulho humano", disse ele a Kozak, que ficou confuso, pois não havia nada particularmente prejudicial nisso. Mas Bong Joon-ho insistiu: "Isso é extremamente prejudicial ao meu orgulho." Então, desejou força ao seu invocado. A criatura, que era 5 vezes maior que Kozak, rugiu e apontou suas garras para ele. Porém, o movimento de Kozak foi tão veloz que ele saltou de ponta a ponta, escalando aquele louva-a-Deus. Com seu olhar intenso e marcante, desferiu diversos cortes, fazendo a criatura em pedacinhos. O sistema, no mesmo momento, informava o sucesso da missão, e dessa vez, Bong Joon-ho havia ganhado 1 quilo de pedras mágicas. Ele havia concluído a conquista de rank SS e, novamente, ganhou seu distintivo de platina. Como havia ganhado mais 5 desses, mais um privilégio foi concedido: poder copiar uma habilidade possuída por uma entidade invocada. De volta em casa, Bong Joon-ho estava animado com essa possibilidade e tinha diversas opções na listagem exibida: explosão de lâmina, quebra de choque, emboscada furtiva, adaga venenosa, passo das sombras, ruptura, furtividade, invisibilidade, polimorfia e assim por diante. Enquanto analisava, Kozak passou e percebeu do que se tratava. Então revelou: "Sem dúvida, é passo das sombras. A opção de copiar a habilidade apareceu, certo? Não pergunte, não pense, aprenda passo das sombras." Bong Joon-ho queria entender o motivo, mas a explicação era clara: "É conveniente na hora de fugir. Mesmo que algo aconteça comigo, você pode se mover com discrição e rapidez." Isso pareceu um pouco ofensivo. Afinal, o que Kozak achava que o nosso protagonista era? "Eu pareço alguém que sairia correndo só para salvar a própria pele?" pensou, revoltado. Mesmo assim, adquiriu exatamente essa habilidade, ficando completamente raivoso, ao contrário de Kozak. Mesmo em combate, um bom jogo de pés é extremamente, muito absurdamente importante. Eles não dizem que o jogo de pés é a alma de uma luta? Pensou. Enquanto Kozak assistia a seus doramas, Bong Joon-ho treinava sua nova habilidade, andando velozmente por todos os lados. No fim, apenas se jogou no chão, completamente exausto. No dia seguinte, Bong Joon-ho realizou uma ligação para a central de atendimento da Agência de Gerenciamento de Despertos. Logo se apresentou, informando que havia despertado recentemente e que por isso estava ligando. Do outro lado, eles o parabenizaram com tanta felicidade que até assustou o nosso protagonista. "Podemos enviar assistentes do governo até a sua casa? Você pode estar com dúvidas." Bong Joon-ho, mesmo atordoado, aceitou, fornecendo o endereço de sua casa. E assim, com a vontade de vender suas pedras mágicas, Bong Joon-ho tomou a decisão mais corajosa de seus 25 anos de vida. Em frente à agência, havia um carro esperando pela chefe de seção. Ao entrar, Jeon Gwang estava à sua espera. "Como era o desperto que entrou em contato conosco de Daegu ontem?" Lee parecia frustrada ao informar que não parecia o dono do recorde. Parecia que eles estavam indo à casa de todos, analisando, e ela se perguntava se ele realmente iria aparecer. Logo ela avisou: "Recebemos outro pedido de registro de despertar hoje. O líder de equipe Jeon também deveria ir junto?" Ele respondeu: "Sim, por enquanto, precisamos correr o máximo que nossas pernas aguentarem." Então continuou seriamente: "Vamos. Se for aquela pessoa, precisamos trazê-la para a equipe de elite, mesmo que tenhamos de oferecer os melhores benefícios que a agência pode dar." Ao mesmo tempo, o nosso protagonista estava limpando a casa inteira, deixando tudo brilhando para receber os agentes. Até que alguém bateu na porta. "Tem alguém em casa? Somos da agência de gerenciamento de despertos." Rapidamente, Joo-hyo abriu a porta sem graça. "Ah, olá. O lugar é um pouco pequeno, mas, por favor, entrem." Eles disseram felizes que era um prazer conhecê-lo e logo se apresentaram. Jeon apontou, apresentando Lee também.
Ela é uma jogadora, então fique à vontade para perguntar qualquer coisa. O fato de ela ser mulher deixava Juil completamente nervoso, sem motivo algum, ainda mais quando ela se aproximou bem perto de seu rosto, deixando-o corado, e perguntou sem rodeios: "É você, não é? O S++?" Na mesma hora, o nosso protagonista ficou todo envergonhado, além de espantado com o quanto ela sabia, e se afastou, mas logo se perguntou o que estava acontecendo. Engolindo seco, pensou que eles poderiam ter algum tipo de método secreto para identificar jogadores despertos que ele não conhecia, mas sua autodefesa pedia apenas que ele negasse tudo e agisse naturalmente. Congelado e cinza de espanto, ele até tentou: "Já ouvi falar disso, mas isso não sou eu", negou, dando um sorriso torto e sem graça. No entanto, Lee o observava, analisando aquela expressão estranha que ele fazia. Cara clássica de quem está mentindo, pensou. Logo depois, Jeon tentou interromper com um tapa, mas Lee desviou sem vacilo. "Eu não te disse para não ficar pescando respostas, senhora Lee." Em seguida, ele se virou para o nosso protagonista e pediu desculpas pelo grande desrespeito. "Ah, e está tudo bem", afirmou ele sem graça, quase sem acreditar que tudo não se tratava de um teste. "Vamos dar uma breve pausa para conhecer a Teb, a mascote da Torre Negra da Coreia. Ela veio nos ensinar um pouco sobre essa temível torre. Com uma aparência negra como breu e ominosa, sua altura supera o prédio mais alto da Terra. A Torre Negra, 20 anos atrás, apareceu da noite para o dia em todo o mundo. Cada nação enviou cientistas e soldados para investigar, mas ninguém conseguia se aproximar, como se houvesse uma parede invisível bloqueando o acesso. Mas então, o que é essa torre?" Essa pergunta foi respondida quando os jogadores surgiram, pois ela funciona como um jogo, com andares que precisam ser conquistados um a um. Fora da torre, os jogadores são humanos comuns, mas dentro dela, empunham poderes e habilidades imensas. As recompensas obtidas lá melhoram seus equipamentos e até impulsionam a economia mundial. Mas e se ninguém continuar subindo? Essa é uma boa questão. A torre, cada vez mais, começa a apresentar mensagens de baixo progresso, até iniciar uma contagem regressiva para colapso, e a conquista do próximo andar interrompe essa contagem. Se nenhum novo andar for conquistado dentro de 6 meses, uma contagem regressiva começa, e então a torre colapsa. Isso já aconteceu em um local chamado Mumbai, há cerca de 3 anos. Cada nação possui entre 1 e 3 torres. No entanto, a Coreia possui apenas uma. Sua localização está nas profundezas das montanhas de Gangwon-do. Há cerca de 5.000 a 10.000 jogadores em todo o país, aproximadamente de 0,01% a 0,02% da população. Isso não é um número tão grande assim. No entanto, o progresso é sempre constante. O recorde de conquista é de 65 andares, logo atrás dos Estados Unidos, que também é de 65. Ainda assim, isso não é motivo de preocupação, uma vez que a Coreia possui heróis modernos que representam seu país. Assim como a humanidade um dia explorou novos continentes, agora exploramos as torres. Então, aqui fica uma mensagem da mascote aos recém-despertos. Sim, você mesmo. Você é a próxima esperança da humanidade. Por que não se registrar hoje como um jogador oficial? Torne-se um herói também. Só precisa clicar em Seja Membro e fazer parte dessa incrível jornada, nos apoiando e ajudando a manter o canal. Assim que a mensagem da mascote foi exibida, Jeon fechou o notebook e comentou: "E com isso, você concluiu a nossa orientação obrigatória. Agora, algumas perguntas de verificação." O nosso protagonista ainda estava um pouco surpreso com o quanto tudo parecia um belo roteiro corporativo, mas logo seus pensamentos foram interrompidos quando Jeon perguntou se ele realmente era um desperto. Bong Joon-hyo jogou diversos cristais sobre a mesa, afirmando que sim, que havia entrado na torre e feito algumas conquistas. "Viu? Aqui estão as pedras de mana que eu coletei." Perguntaram na mesma hora até qual andar ele havia chegado, e ele respondeu: 10º. Os agentes se entreolharam, sabendo que aquele era o mesmo andar do recorde obtido de rank S+, e então passaram a se perguntar se era ele o homem que tanto procuravam. Lee não demorou. "Jogador Bong, você ouviu falar do recente anúncio global?" Bong ficou completamente cinza e repetiu a mesma expressão de antes, achando que estava agindo naturalmente. "Sim, eu ouvi falar sim. Quem quer que tenha sido foi incrível. Haha." John percebeu seu nervosismo e afirmou que não havia motivo para aquilo, mas o suor começou a escorrer com mais intensidade e seu corpo inteiro tremia.
Na mesma hora, os agentes acreditaram que ele realmente parecia muito nervoso e que estava escondendo algo. John começou a explicar como funcionavam os detalhes. Eles dividiam os jogadores em 2 grupos. Primeiro, a equipe de ataque de elite e, em seguida, a equipe de ataque geral. Os jogadores gerais definem seus próprios horários e escalam livremente como freelancers. Os de elite, no entanto, trabalham em conjunto com a agência de gerenciamento de despertos. Eles precisam enfrentar andares mais altos, mas recebem financiamento, equipamentos e suporte de segurança, porque fora da torre, jogadores também são apenas pessoas. Há ainda o fator de que ser elite vem acompanhado de um salário. No meio da explicação, porém, o nosso protagonista pensava: se eles descobrirem que eu sou o cara do S++, eu estou ferrado. Ele logo se imaginou cercado por jornalistas com sua privacidade invadida e odiava ser o centro das atenções. John concluiu: de qualquer forma, quando você se candidatar à equipe de elite, você usará uma câmera corporal do governo para gravar as incursões. Porém, o nosso protagonista o interrompeu rapidamente. Dê desculpa, mas eu vou ficar com a equipe geral. Isso deixou John surpreso, mas Bong afirmou que a equipe geral estava ótima para ele. Ele não era tão talentoso assim para estar na elite, mesmo com ótimos benefícios. E isso é assustador, sabe? Disse enquanto as mãos tremiam. Em seguida, deu um sorriso singelo e afirmou: eu vou parar em um andar seguro e pegar a minha parte das recompensas. Isso já é suficiente. Os agentes tentaram insistir, mas o nosso protagonista afirmou que aquela era sua decisão. Lee deu um grande suspiro. Aquela havia sido mais uma pista falsa que ela tinha seguido. Muitos jogadores preferem farmar andares intermediários por saque fácil, mas ninguém dizia aquilo de forma tão aberta, e isso lhe pareceu realmente patético. Lee o encarou com certo desprezo, pensando: um covarde assim não merece status de elite. Determinação, esse é o verdadeiro requisito. No fim, respeitaram sua decisão, mas John fez uma última tentativa. Se não se importar, poderia entrar na torre agora? É o passo final para a confirmação. Nervoso, ele afirmou que sim, mas John completou: você pode fazer uma incursão rápida enquanto estiver lá. Assim não desperdiça na entrada diária. Bong parecia realmente tenso. Sabia que aquilo poderia ser um teste para confirmar sua identidade como jogador S++, e sem muito o que fazer, afirmou: tudo bem, então. Vou fazer uma incursão enquanto estiver lá, mas pode demorar um pouco, no máximo 2 horas. Lee fez uma expressão sorridente, deixando-o mais à vontade. Sem problema. Leve o tempo que precisar. Não se sinta pressionado. Vamos esperar. Foi então que Bong se levantou com toda a confiança e se virou para os agentes pedindo que ficassem à vontade. Havia televisão e bebidas na geladeira, e assim, ele partiu rapidamente diante de seus olhos. John não se espantou com a partida, mas quis saber imediatamente a avaliação de Lee. Difícil dizer sobre talento, mas ele parece tímido. Cada gesto dele se retrai para dentro. Provavelmente vai desistir no 11º andar. John se surpreendeu com o motivo de ela achar que ele desistiria, e então ela explicou que aquele andar testava o medo. Você quer dizer as centopeias escavadoras de cauda longa? Perguntou John. Aquelas criaturas não eram particularmente difíceis, mesmo sendo extremamente nojentas, porém era necessário matar 100 delas, e alguém como Bong certamente entraria em pânico. Vai recuar para a zona segura e desistir, afirmou ela, com frieza. John acreditou, afinal, ela havia sido bastante precisa até o momento. Dentro da masmorra, John Corsack havia sido invocado. Ele parecia envolto por um brilho intenso e, como sempre, pronto para qualquer missão. No mesmo instante em que a missão apareceu, informando a necessidade de matar 100 centopeias, Bong ficou incrédulo. De tudo que podia ser 100 delas? John estava confiante. Ele poderia terminar tudo em 5 minutos, mas Bong logo se recuperou dizendo: não, dessa vez devagar e sempre. Nada de rank S mais desta vez. John compreendeu imediatamente. Então hoje vamos jogar pelo seguro. Bong tinha um sorriso sádico no rosto. Tudo bem pra mim. Vamos enterrar esse recorde sob uma incursão bem bagunçada. Com um registro todo zoado, eu escapo completamente do cerco ao jogador S++. E assim, John cortou ao meio sua primeira criatura, mas mesmo assim, Bong achou que estava rápido demais. Era para ser com muito mais calma. Enquanto John começava a enrolar, pulando de uma criatura para outra até se afastar, uma grande centopeia surgiu aos pés de Bong, deixando-o completamente surpreso. Droga, eu tenho que correr. Mas no momento em que ia tomar alguma ação, seu corpo simplesmente não se mexeu e algo escorreu sobre ele, chamando a atenção das demais.
Quando John viu aquela cena, voltou rapidamente, gritando: Invocador Bong, deixe comigo! Essas pragas nojentas não podem tocar em você! E assim eliminou um grande número delas. Sua lâmina passava e cortava dezenas ao meio. Bong entrou em desespero, pedindo para ele esperar um pouco, para ir mais devagar. Mas o que ele mais via eram criaturas já derrotadas pelo chão. Então gritou: Isso é uma ordem, Kozak! Segure-se! Porém, John não podia obedecer àquela ordem, pois a segurança de seu mestre vinha em primeiro lugar. Se você se machucar daquele jeito de novo, isso vai... Antes que pudesse terminar, Bong entrou em desespero e desmaiou quando o anúncio foi emitido. Aviso: o 11º andar da Torre Negra da Coreia foi concluído. Rank S++. Recompensa: distintivo de platina concedido. Antes que ele pudesse praguejar, seus corpos começaram a ser enviados de volta, e John pediu desculpas. Do outro lado, Lee aguardava, analisando que haviam se passado apenas 5 minutos e que se ele fosse realmente quem eles esperavam, deveria voltar a qualquer momento. De repente, o aviso global apareceu, e Bong estava novamente em sua casa. Os agentes ficaram chocados. Não pode ser! O que acabou de acontecer? A imagem de Bong surgiu diante deles, mas sua expressão era de pesar. Eu realmente não queria ter que recorrer a isso, afirmou com frieza. John apareceu logo atrás de seu mestre, com os olhos sanguinários e completou: Mas, vocês dois, receio que agora terão que ser silenciados. John avançou ligeiramente e, num piscar de olhos, cortou as cabeças dos agentes. Mesmo que o nosso protagonista estivesse esperando por aquilo, vê-los decorados com fitas vermelhas e chamando por seu nome sem parar, havia sido assustador. O quê? Quem falou em cortar as cabeças deles? Gritou desesperado. Logo, porém, sua imaginação começou a se dissipar, e as cabeças decoradas voltaram aos seus corpos, que a todo momento o chamavam pelo nome. O nosso protagonista gritava, pedindo desculpas pelo ocorrido, afastando-se enquanto retornava à realidade. Sem perceber, meu complexo de perseguição entrou em ação, pensou Bong, enquanto tossia, e sem graça, afirmava que estava bem. Então, deixe-me dizer novamente, nossa equipe de elite realmente precisa de um talento como você, jogador Bong, explicou John. Bong parecia mais pálido que uma vela enquanto se derretia, dizendo que havia ocorrido um mal-entendido. Provavelmente coincidiu com o tempo de conclusão do 11º andar de outro jogador. Ele tentava afirmar que isso parecia incrível, mas Jeon, com um rosto de quem não acreditava em nada, disse ironicamente: Mas o momento foi perfeito demais para isso. Bong tentou mais uma vez fazê-los acreditar que era apenas uma coincidência. De qualquer forma, definitivamente não fui eu. John não quis insistir mais. Estendeu um envelope para ele e disse: Então, já que confirmamos seu despertar, vamos preparar o contrato. Ao pegá-lo, Bong se surpreendeu. Isso é o contrato de elite. Mas eu pedi um contrato padrão. Jeon foi rápido. Isso está em uma dimensão diferente dos casos comuns. Por assim dizer, é o único contrato desse tipo em toda a indústria, também conhecido como o contrato Ultra Elite. No papel, em letras grandes, constava que se tratava de um gerenciamento especial. Logo, o nosso protagonista se viu cercado por seguranças, enquanto Jeon explicava: salário anual de 12 bilhões de won, além de imóvel fornecido, protocolo WIP e esquema completo de segurança. Além disso, privilégios de imunidade. Bong estava sendo colocado acima da lei, ou até mesmo tratado como alguém da realeza. Ele se lembrou de que esses benefícios eram concedidos apenas ao jogador de rank 1 da Coreia, Yoo Cheol-min. John insistiu para que ele desse uma olhada, afirmando que eram todos os benefícios que a nação poderia oferecer. Porém, Bong recusou seriamente. Se não for um contrato padrão, eu não vou ser jogador. John sabia que havia algo errado. Não entendia o motivo de ele rejeitar aquilo com tanta veemência. Então o nosso protagonista explicou: Eu odeio chamar atenção. Chamar atenção é cansativo. Era como entrar em uma loja apenas para olhar algo e a vendedora começar a pressionar, perguntando o que ele estava procurando, fazendo-o sair assustado. Ser pressionado realmente causava um grande estresse. Os agentes ouviram todos os exemplos que ele deu. Resumindo, ele é um L extremo. Para Bong, escalar a torre daquele jeito era divertido. Além disso, o futuro era completamente incerto, e nem ele sabia o que poderia acontecer mais à frente. Por enquanto, sentia que era melhor recuar. Jeon entendeu a situação e decidiu prosseguir com o contrato padrão, e então apertaram as mãos. Na mente do nosso protagonista, ele se justificava para si mesmo, afirmando que o contrato de elite trazia não apenas benefícios para continuar subindo, mas também uma grande responsabilidade proporcional ao que se recebia.
Mesmo que quisesse dar um tempo, não poderia, pois faria parte de uma equipe criada exclusivamente para escalar os andares superiores ainda não conquistados. Eu me recuso a esse tipo de peso. Fico satisfeito se puder apenas viver de forma mais confortável do que antes. No escritório de gerenciamento de despertos, em Hanandong, Seul, o líder de equipe John foi questionado. Isso é completamente diferente do relatório provisório. Você não disse ao telefone que ele era um jogador tímido, sem vontade de escalar? O líder Jeon concordou. Isso está correto. Isso levou a outro questionamento. E uma pessoa assim alcançou o rank S++. Ao confirmar mais uma vez, o líder de equipe Jeon tentou explicar. Ele parece ser alguém com uma disposição única. Ele foi de cidadão comum a grau raro. O gerente de departamento questionou se existia alguma possibilidade de terem confundido a pessoa. A assistente do líder Jeon afirmou que era impossível, pois o momento havia sido perfeito demais. O velho diretor do escritório de gerenciamento de despertos bateu na mesa com força. Então, quem se importa se ele é tímido? É um talento sem precedentes. Tragam-no para a equipe de elite. Não importa como. O chefe Jeon concordou com o diretor. Ele definitivamente fará parte da equipe de elite. No entanto, fingindo estar realmente irritado, Bong Joo-hyo gritou. Eu já disse que absolutamente não. Ele gritou com John. Mas o que é isso? Fomos pegos. Se você fizer isso mais uma vez, você não ganhará nada. Será desinvocação imediata. Repreendido, John se desculpou. Sim, senhor. Algum tempo depois, avisos foram exibidos para Bong Joo-hyo. Entrando na Torre Negra da Coreia, 12º andar. Missão do 12º andar. Derrote 20 doninhas lança de gelo. Limite de tempo, dentro de 3 horas. Condição de conclusão, 20 doninhas lança de gelo. Condição de falha, ser derrotado ou desistir da missão. Ao chegar ao local, ele convocou rapidamente John. Quando John atendeu ao chamado, Bong Joo-hyo sorriu internamente. Ótimo, ele responde prontamente. Acho que posso confiar nele desta vez. Ele acreditava que, se concluíssem normalmente a partir do 12º andar, o escritório de gerenciamento perderia o interesse. Porém, o frio estava congelante demais. Ele havia ido preparado, mas estava muito mais frio do que esperava. Caminhando à frente, John se virou de repente ao perceber que o invocador Bong estava distante e gritou. Você está bem? Vou terminar isso o mais rápido possível e te escoltar para uma sala quente. Bong queria que a incursão fosse em um ritmo lento, mas John correu apressadamente. Se algo der errado, você vai pegar um resfriado. Resfriado é uma doença incurável. John corria em meio às doninhas de gelo, cortando suas lanças e corpos enquanto gritava desesperadamente. A vida do invocador Bong está em perigo. Fungando devido ao frio, Bong tentou forçar a obediência absoluta de John, mas não funcionou. Logo surgiu um aviso. Você alcançou o rank S na conclusão do 12º andar da Torre Negra da Coreia. Recompensa. Distintivo de platina concedido como recompensa de recorde S++. Minutos depois, o líder de equipe John ligou para o protagonista. Jogador Bong Joo-hyo, você por acaso acabou de concluir o 12º andar? O jovem confirmou, mas afirmou que chegar ao 15º andar seria difícil. Ao chegarem a uma sala aquecida, John suspirou. Ufa, agora está quente. Por favor, fique tranquilo. Então, eu vou só assistir um pouco de TV. Antes que John pudesse aproveitar o resto do dia, Bong estendeu a mão em sua direção, usando a desinvocação. Bong chorava, pois haviam colhido mais do que ele queria. Onde você acha que pode assistir TV? Não há nada para aqueles que não obedecem. Torre Negra, 13º andar. A missão era atravessar um corredor cheio de armadilhas. John agarrou Bong pela cintura enquanto comentava. Aqui, realmente não tem jeito. Como há muitas variáveis, o invocador Bong pode se machucar. Mecanismos de armadilha eram ativados rapidamente enquanto John corria pela sala, desviando enquanto carregava Bong debaixo do braço. Não demorou para surgir o aviso. Você alcançou o rank S++ na conclusão do 13º andar da Torre Negra da Coreia. No 14º andar da Torre Negra, John avançou como um raio. O ataque sônico do morcego gigante de olho único tem alcance amplo, então o invocador Bong também sofreria dano. Vou lidar com isso antes. Assim como antes, o aviso surgiu. Você alcançou o rank S++ na conclusão do 14º andar da Torre Negra da Coreia. Quando tudo foi concluído, Bong recebeu 2.750.000 won graças às vendas das pedras mágicas, além de 2 milhões de won do fundo de suporte aos jogadores. Ele analisou os depósitos e pensou, como as pedras mágicas recebidas como recompensa dos andares 11º ao 14º somam 5 quilos, se eu adicionar mais 2 milhões
milhões e meio de won, eu ganhei mais de 7 milhões de won em 14 dias. Ele ficou extremamente impressionado, assim como ansioso. Se eu chegar até o 20º andar desse jeito, sem problemas, só as recompensas em pedras mágicas dão pelo menos 2 quilos. Se eu vender pela agência de gerenciamento, isso dá 1 milhão de won por dia, sem taxas nem impostos, um salário líquido diário real de 1 milhão. Uma vida com salário mensal de 30 milhões de won está me esperando. Bong já conseguia imaginar as notas douradas de dinheiro. No dia seguinte, John Corsack foi invocado novamente e jurou sua lealdade. Receber uma pontuação perfeita de 5 pontos, mesmo eu tendo desobedecido ordens e cometido motim, fico profundamente honrado. Bong instruiu como John deveria agir dali em diante. A partir do 15º andar, vamos concluir com tranquilidade. Não vou pedir para ir devagar. Curioso, John perguntou se estava mesmo tudo bem. Bong deu um tapa no próprio rosto e suspirou. O escritório de gerenciamento já percebeu tudo de qualquer forma. E se eu tirar rank S++ no 15º andar também, isso significa 15 distintivos de platina acumulados. A probabilidade de receber outro privilégio era alta, e isso o deixava surpreendentemente ganancioso. Como os privilégios tornam tudo várias vezes mais seguro quando acumulados, Bong tinha mais um incentivo. Assim, ele convocou animado. Vamos, Sr. Corsack! A mensagem de entrada na Torre Negra da Coreia, 15º andar, surgiu. A missão do 15º andar era derrotar 20 trabalhadores goblins naquela floresta. Monstros humanoides eram novidade para Bong. Eles possuíam inteligência, ainda que baixa. Escondido atrás de uma árvore, ele se lembrou de que, a partir dessa sessão, a conclusão começaria a se tornar trabalhosa, mesmo com informações suficientes. Também escondido, John avisou. Se um deles nos notar, ele chamará os outros. Goblins são criaturas astutas, então, por favor, fique ainda mais bem escondido. John sorriu com confiança. Eu vou eliminá-los de uma só vez e retornar. Uma aura surgiu ao redor de John, tornando-o cada vez mais etéreo. Do esconderijo atrás da árvore, Bong percebeu que aquela era a habilidade de furtividade. Será que eu também vou conseguir aprender isso depois? Cada corte que John desferia era uma loucura. Os goblins pereciam sem sequer perceber. Cada golpe os eliminava completamente. Enquanto John eliminava goblin por goblin, distribuindo um ataque para cada monstro, a notificação surgiu. Missão do 15º andar concluída com sucesso. Nível aumentado. Recompensa: pedra mágica de 1,5 kg. Recompensa: 5 poções de cura exclusivas da torre. Outro aviso também surgiu para Bong. Você alcançou rank S++ na conclusão do 15º andar da Torre Negra da Coreia. Recompensa de conclusão S++. Emblema do proprietário concedido. Ele agora podia desafiar o 16º andar, mas decidiu deixar a torre. Uma aura os envolveu, fazendo-os aparecer novamente na sala de casa. Bong abriu imediatamente o inventário e retirou cada um dos distintivos. Com isso, são 15 distintivos de platina no total. Naturalmente, desta vez, também surgiu um privilégio concedido pelo acúmulo de 15 distintivos de platina. Quando coletou 5 distintivos, o privilégio de aprimoramento de traço apareceu. Com 10 distintivos, o privilégio de cópia de habilidade surgiu. Isso fazia Bong ficar ansioso para descobrir o que apareceria dessa vez. Com o acúmulo de 15 insígnias, Bong Joo-hyun obteve um kit de escudo de energia, item que não era exclusivo para uso na torre. O item era como um bracelete dourado, que ele logo equipou. Como efeito, ele o protegia com um escudo que absorvia danos. Limite: o item desapareceria após absorver uma certa quantia de dano. 5 horas de tempo de recarga eram necessárias para o reuso. Uma armadura de corpo inteiro holográfica surgiu ao redor do corpo de Bong Joo-hyun. Mesmo estando fora da torre, a energia persistia ao redor de Bong Joo-hyun, mostrando como ele poderia usá-la na realidade. Bong imaginou por quanto poderia vender o item no mercado. 2 milhões, talvez 3. Se ele o vendesse, poderia se aposentar e não precisar mais escalar a torre. Porém, ao pensar que nos pisos mais altos as recompensas eram ainda melhores, ele desistiu e se voltou à invocação que comia frango frito. Sr. Corsack, uma limpeza rank S++ no 16º andar é possível, certo? John garantiu que seria possível conquistar o andar, mas que teriam que ter cautela. Como não seria tão fácil, Bong Joo-hyun se perguntou o que deveria fazer. A possibilidade de vender o bracelete mais uma vez surgiu em sua mente. No departamento de gerenciamento, o diretor perguntou a Jeon Gwang quando havia sido a última vez que fizeram um anúncio de limpeza rank S++. A assistente revelou que havia sido há meio mês, e Jeon completou. Parece que ele está encalhado no 15º piso.
O diretor coçou a careca e bateu na mesa. Os céus estão cegos, desperdiçando tal talento em um jogador tão tímido. Enquanto comentava sobre a dificuldade do 16º andar, John olhou para o celular após receber uma mensagem e se assustou, rapidamente revelando ao diretor: o jogador Bong Joo-hyuk está vindo para o escritório de gestão de despertados. Ele quer usar a loja dos jogadores. Ouvir o que o jovem queria fazer trouxe um pensamento repentino ao diretor. Ele ficou repetidamente indo ao 15º andar para obter itens para vender? Jeon compartilhava da mesma suposição. O diretor ficou chocado com a ideia. Como pudemos ser tão estúpidos? Nós criticamos o jogador Bong sem saber a verdade. Ele então imediatamente mandou o líder Jeon apoiar o jogador Bong, vendendo a preço de barganha qualquer item que ele quisesse. 15 dias atrás, diante de uma barreira em uma floresta, o rosto de John ficou repleto de insatisfação. O que você disse? Bong havia levantado a camisa e mandado John atacá-lo com a adaga. John quase enlouquecia ao ouvir o pedido do seu invocador. Bong, para acalmá-lo, tentou explicar que só estava testando se o escudo de energia funcionava corretamente. Ele não entendia por que tanta confusão. John balançava a cabeça apressadamente, recusando-se a ouvir seu invocador. Frustrado, Bong Joo-hyun agarrou o punho de John e puxou a adaga na própria direção, se atingindo. John ficou chocado com o que viu. A lâmina foi manchada com o vermelho do corpo de Bong, que percebeu que não havia ativado o escudo ainda e rapidamente pegou uma poção de cura para se tratar, enquanto John caía em desespero, amaldiçoando o braço que foi usado para atacar Bong. John agarrou o protagonista pelos ombros, implorando que ele não agisse mais estranhamente daquele jeito. Entrando em acordo com John, Bong Joo-hyun o mandou começar a caçada. Rapidamente, John começou a escalar as árvores e atacar os monstros que nelas viviam. Bong acompanhou a caçada de John, que deveria acabar em menos de 10 minutos. Ele queria praticar algumas habilidades nesse meio tempo. Bong Joo-hyun sussurrou: "Passo das sombras." O corpo dele pareceu se dividir, deixando para trás uma cópia de luz, enquanto o corpo original reapareceu vários metros à frente. Bong ficou impressionado e continuou a usar a habilidade de passos que Corsac havia lhe ensinado, fazendo movimentos livres, perfeitos para correr. No meio do treinamento de Bong, um monstro de orelhas pontudas surgiu atrás de alguns arbustos. O Goblin notou a presença dele e chiou. Bong ficou surpreso por encontrar tal monstro. Ele parecia estar se escondendo de Corsac. O Goblin, ao ver o humano, o atacou descontroladamente. Bong rapidamente usou o escudo corporal, bloqueando a mordida que o Goblin daria em seu braço. A mordida não doeu, fez cócegas no braço de Bong, que, assustado, deu um chute para cima, atingindo o Goblin e o fazendo voar para longe. O Goblin caiu perto de John, que notou sua presença. John finalizou o Goblin com um ataque de espada. "Bom passe, garoto! Você por acaso joga futebol?" Assim que completou o ataque, John notou o perigo. Ele usou uma árvore para pular na direção de Bong. Ao se aproximar do invocador, ele rapidamente verificou se ele estava bem. John verificou todo o corpo de Bong, até mesmo cheirando suas axilas para ver se ele estava suado. Quando Bong afirmou estar bem, John o repreendeu furiosamente. "Eu te disse várias vezes, ser bravo é algo ruim, invocador, Bong." Bong colocou as mãos nas orelhas para abafar os gritos, desculpando-se. Após meio mês de treino, Bong Joo-hyun se acostumou com o uso da habilidade. Ele havia acumulado 22,5 kg de pedras de mana, com um valor de mercado acima dos 11 milhões de won. O líder Jeon agradeceu a ligação de Bong, que perguntou se poderia visitar a loja de jogadores. Jeon queria enviar uma equipe para atendê-lo em casa, mas Bong o tranquilizou, afirmando que iria sozinho. Porém, como Jeon insistiu, ele não conseguiu recusar. De limusine, Bong chegou ao departamento de despertados. Ao descer do carro de luxo, Bong foi recebido pelo líder Jeon. "Muito tempo sem vê-lo, jogador Bong." Ele estendeu a mão, indicando o caminho e dando boas-vindas a Bong Joo-hyun. Observando o tratamento VIP, Bong se sentiu um pouco desconfortável, mas aceitou. Bong colocou a palma da mão em um scanner para registrar suas informações. Após o registro, Jeon afirmou que ele poderia visitar o departamento a qualquer hora para usar a loja. Ele se voluntariou a ajudar Bong, mas o garoto afirmou que faria tudo sozinho.
Quando Bong estava prestes a puxar a porta para entrar na loja, ela se abriu sozinha e lhe deu boas-vindas com uma suave voz robótica. Bem-vindo à loja dos jogadores. A loja exclusiva parecia extremamente luxuosa, porém, deixou Bong confuso o fato de não haver jogadores ali. Perguntando-se se devia ser pelo fato de os itens serem caros, ele mudou de ideia, decidindo vender primeiro as pedras de mana. Ao colocar as pedras de mana na balança, o vendedor avisou que os mais de 11 milhões seriam depositados na conta de Bong em até 3 dias. Preocupado, o garoto perguntou se não poderia usar o valor imediatamente, algo que foi permitido pelo vendedor. Bong queria fazer as compras rapidamente e ir direto para casa. Enquanto isso, o diretor perguntou a Jeon como estavam indo as compras do jogador Bong. O líder de equipe revelou ao diretor que o jovem estava fazendo as compras naquele exato momento e que a loja havia sido especialmente fechada para outros jogadores. Quando foi perguntado sobre os preços, o líder Jeon revelou que havia instruído a equipe a vender os itens com 90% de desconto, já que jogadores tímidos não aceitariam coisas totalmente de graça. O fim do dia chegou rapidamente. Bong trouxe para casa a massa de adamantium, que comprou por 2 milhões de won, além das botas de couro do basilisco, compradas por 3 milhões. Bong, sabendo que itens normalmente custariam de 20 a 30 milhões, imaginou que o líder de equipe pessoalmente havia lhe ajudado a ganhar um desconto. Não importava o quanto ele encarasse aquilo, ele tinha certeza de que era um tratamento especial. Isso o deixava irritado, pois nada era de graça no mundo. Apesar da irritação, Bong mostrou uma expressão feliz ao ver o quão bonitas eram as botas. As botas eram suficientes para a defesa, já que ele possuía o escudo de energia. Ele economizou bastante graças às suas recompensas. Apesar de ter decidido não ser ganancioso ao escalar a torre, as recompensas eram tentadoras para Bong Joo-hyun. No dia seguinte, Jon Corsac foi invocado mais uma vez. A invocação se apresentou, cumprimentando Bong com entusiasmo. Saudações! Cumprimento o invocador Bong. Estou honrado por ter sido convocado hoje. Jon pensou que iriam para o 15º andar novamente, mas Bong revelou que iriam ao 16º. Bong completou. O tempo de recarga de invocar está de volta. Jon ficou animado e imediatamente recomendou: invoque mais um. Enquanto usava a magia de invocação, Bong implorou a todas as divindades para que fosse abençoado. Ao utilizar a invocação aleatória, a magia preencheu toda a sala e a silhueta de um corpo humano começou a se formar. O corpo daquela pessoa começou a crescer e a ser erguido no ar. Inesperadamente, o homem invocado cabeceou o teto, ficando com a cabeça presa. A expressão de espanto preencheu o olhar desesperado de Bong. O que diabos eu invoquei? Vendo o dano que havia acontecido no teto, ele soube que teria que gastar suas economias para consertá-lo. Braços grossos com tatuagens tribais se formaram. Pés igualmente grandes abalaram o chão quando o tocaram. O gigante que surgiu não cabia na casa de Bong Joo-il. Seus pelo menos 3 metros de altura e uma largura tão avantajada quanto a de um carro eram grandes demais para o pequeno apartamento suportar. Quando o gigante abaixou a cabeça, tirando-a do buraco que fez no teto, Bong, assustado, se perguntou se aquilo era realmente um humano ou um monstro. Jon não esperou e pulou com os 2 pés para atacar o invocado. Se afaste, seu bastardo! Os 2 pés de Jon atingiram com firmeza o rosto do gigante. O gigante se sentou no chão. Jon o atacava sem sequer causar danos. Isso o fez bravejar. Por que você é assim? Você veio aqui para arruinar minha vida? O que há com o seu olhar? Abaixe sua cabeça, seu bastardo! Jon atacar o gigante tão enfurecidamente fez Bong pensar que eles já se conheciam e possuíam uma rixa um contra o outro. O gigante exalou uma aura poderosa que intimidava tanto quanto suas tatuagens e os pelos espalhados por todo o corpo. Com um olhar sombrio, ele respondeu a Jon: isso não machuca, apenas faz cócegas. Diante da provocação, Jon pegou suas adagas. Vamos ver se você consegue continuar a falar depois que eu acabar com você. Antes que Jon investisse novamente contra o gigante, Bong entrou no meio dos dois. Parem! Bong chorava, pois o teto já estava quebrado, e ele não queria mais confusão. Jon mudou sua atitude completamente, sentando-se rapidamente após a ordem de Bong Joo-hyil. O protagonista pediu que Jon Corsac lhes desse alguma privacidade. Eu preciso conversar com nosso novo amigo. Jon achou que não seria necessário sair, e revelou que o homem diante deles era bastante famoso. Ele é notório no nosso mundo por ser um total idiota. Eu aposto que ele nem sequer sabe quais são as 3 leis. Ouvindo Jon insultá-lo, o gigante com tatuagens tribais o corrigiu. Essas 3 leis, eu sei elas.
Memorizar foi difícil. John mandou o homem recitar as leis, e com dificuldade ele começou. Primeiro, a obediência ao invocador deve ser absoluta. Segundo, o valor e a briga do invocador devem ser entendidos como prioridade. Enquanto se esforçava para lembrar da terceira lei, o cérebro do gigante foi fritado por se esforçar demais. John apontou para ele imediatamente, avisando a Bong. Você viu isso? Ele é um total estúpido. Deveríamos apenas eliminá-lo agora e mantê-lo proibido de ser invocado por pelo menos 100 dias. Bong Joon-hyo, ao menos, queria verificar as informações do gigante. Selvagem estúpido, escudo de carne da tribo das grandes planícies. O nome era desconhecido, o rank era raro, e o tipo era humano guerreiro selvagem. Tempo limite de manifestação, 10 horas, enquanto o tempo de recarga para a invocação era de 3 horas. Vendo que o guerreiro estava no rank raro, o mais baixo que ele poderia obter, Bong o tratou como um desperdício. Ele se perguntou se deveria esperar mais um mês para usar a invocação novamente. Para decidir, ele fez uma entrevista com o guerreiro. Nome? O guerreiro selvagem não sabia. A próxima pergunta. Você sabe de onde você é? O guerreiro também não sabia. Bong fez mais uma pergunta. Você conhece a torre? Porém, o gigante também não sabia sobre ela, ou não se lembrava. Frustrado, Bong decidiu ao menos verificar as características detalhadas do gigante para saber se ele possuía ao menos algo notável. Assim que Bong Joon-hyo tentou fazê-lo, um choque foi transmitido por seu corpo, o tragando para dentro das memórias do selvagem, assim como havia acontecido com John Corsack. Quando acordou, Bong estava em planícies desconhecidas. Um pouco adiante, um grande guerreiro corria alegremente. Ele havia perseguido várias borboletas e brincava com elas, adorando a beleza das cores. Aquele era um guerreiro selvagem da tribo da Grande Planície. Eles eram seres de alma pura que encontravam a verdadeira felicidade simplesmente se unindo à natureza. Naquele momento, lobos carniceiros surgiram, contrastando com a inocência do guerreiro, criaturas cujas estatísticas de força física eram de mais alto nível. O guerreiro selvagem agarrou os lobos que iriam atacá-lo e os tratou como pets, abraçando-os e beijando-os. Mas esse guerreiro selvagem tinha a mente mais vazia que o comum. Com um sorriso malicioso, um homem se aproximou do guerreiro. Você é maior do que eu pensei. Eu sou Airus. Qual o seu nome? O guerreiro nem sequer lembrava o próprio nome. No fim, o guerreiro selvagem caiu em uma enganação do falso herói e foi usado como escudo de carne na batalha contra a superfera Hidra. Com seu corpo resiliente, ele aguentou o ataque do sopro da Hidra e contra-atacou. Arrancou as cabeças da criatura uma após a outra, sem perceber que sua própria pele estava derretendo, carregado apenas pelo simples pensamento de proteger seus companheiros. Entretanto, ele eventualmente sucumbiu ao acumular os danos do sopro ácido, derretendo completamente, cercado pelas sombras daqueles que ele acreditava serem companheiros. Bong conseguiu entender por que o guerreiro era chamado de escudo de carne. A história era extremamente triste, a ponto de fazê-lo morder os lábios. Tomando uma decisão, Bong Joon-hyo estendeu a mão ao guerreiro. Bem-vindo, vamos escalar a torre juntos. O guerreiro estendeu a mão. Apenas um de seus dedos já era do tamanho da mão de Bong, que ao segurar um deles afirmou: Vamos começar dando um nome a você. Você prefere Yan'an ou Gobang? O gigante não sabia qual era melhor e, ao ser instruído a escolher um dos dois, acabou escolhendo o nome Gobang. Ao dar o nome ao guerreiro, Bong Joon-hyo afirmou com confiança: Eu vou fazê-lo feliz. Você confia em mim, certo? O gigante decidiu confiar em Bong Joon-hyo por ser seu invocador e fazer o que ele dissesse. Assim, Bong Joon-hyo trouxe John para perto. O Sr. Corsack, o Sr. Gobang e eu. Nós três vamos ser companheiros de agora em diante, então vamos trabalhar juntos. John ficou insatisfeito por trabalhar com o guerreiro, mas ao fazer alguns cálculos, ficou animado para ajudar. John balançava o rabo como um cachorrinho. Oh, não diga mais nada, senhor. Agora que eu olho para ele, ele parece um escudo de carne confiável. Eu vou moldá-lo e torná-lo alguém útil para você. Com tudo planejado, Bong Joon-hyo comemorou e traçou o próximo passo. Vamos para o 16º andar imediatamente. Irritado porque Gobang não respondeu animadamente, John imediatamente o repreendeu. O grupo era formado por um jogador tímido, um assassino perturbado e agora um guerreiro escudo de carne de mente oca. No papel, isso soava como uma receita para desastre, mas isso se provaria diferente.
As notificações surgiram. Entrando na Torre Negra da Coreia, andar 16. Estatísticas físicas fortalecidas para combinar com o atual nível. Traços e habilidades de combate agora estão disponíveis. Após a materialização dos três no espaço da Torre Negra, Bong Joon-hyeo recebeu sua missão. Elimine 30 goblins batedores dentro de 5 horas. Enquanto caminhavam pela floresta, John pediu para o invocador Bong ativar seu escudo de energia. Você sempre deve se preparar para usar o Passo das Sombras a qualquer momento. Enquanto John lembrava a Bong que os bastardos dos goblins possuíam ataques venenosos e costumavam fazer emboscadas, os próprios goblins, que já os observavam, se mantinham escondidos entre as árvores. Uma zarabatana surgiu em meio aos galhos, mirando em Bong Joon-hyeo. O goblin soprou a zarabatana, fazendo a flecha disparar como um foguete. O ataque viajou até Bong, mas no meio do caminho, John Corsac agarrou a flecha. Ele rapidamente gritou ao ver inúmeros goblins saltarem na direção deles. É uma emboscada! Bong Joon-hyeo pulou para se esconder atrás de uma pedra, enquanto John usava toda sua agilidade para agarrar e bloquear as flechas que viajavam em sua direção. Inúmeras flechas também caíam sobre a pedra atrás da qual Bong Joon-hyeo se escondia. O medo surgiu em seu coração. Eles estavam se escondendo e esperando. Parece haver mais de 50 deles. Agindo como um líder, Bong Joon-hyeo rapidamente coordenou a equipe. Gobang, fique na frente e bloqueie! Os olhos de Gobang brilharam com uma energia dourada. A cada passo, o chão tremia como se um terremoto estivesse acontecendo. Gobang saltou para o alto, tão alto quanto as árvores, e no caminho de sua queda estavam os goblins. John, que lutava contra os goblins, percebeu que, de repente, os monstros estavam fugindo. Quando uma sombra surgiu sobre ele, John olhou para cima. A queda de Gobang abalou toda a floresta, jogando os monstros para cima e revirando o chão pelo avesso. John foi pego na onda de choque do ataque e, assim como os goblins, voou para longe. Atrás da pedra, Bong Joon-hyeo arregalou os olhos, incrivelmente impressionado, pois aquilo nem sequer poderia ser considerado uma luta. Os goblins batedores apressadamente tentaram usar novamente suas zarabatanas, soprando novas flechas venenosas. Elas caíam sobre o guerreiro gigante, porém sua pele era tão espessa que as flechas não a penetravam. Ao invés disso, ricocheteavam para longe. Gobang seguiu a ordem de Bong Joon-hyeo, avançando com fúria, eliminando cada um dos goblins com as explosões causadas por seus punhos. Bong Joon-hyeo ficou mais uma vez boquiaberto. Ele não conseguia acreditar que aquele guerreiro selvagem era apenas rank raro, pois apenas sua habilidade de combate era comparável à de alguém de rank duplo S. Parecia que a nota de rank raro dada a Gobang apenas o menosprezava por causa de sua baixa inteligência. No fim do dia, diversas caixas de frango frito foram entregues à casa de Bong Joon-hyeo. Gobang pegou diversas coxas de frango com a mão e as comeu uma atrás da outra, saboreando o gosto da fritura. Enquanto Bong Joon-hyeo elogiava a performance de Gobang, John o provocava. Coma uma por uma, seu grandalhão! Voltando para provar um dos frangos fritos, John quase queimou a língua por causa do quão picante estava. Enquanto também comia o frango frito, Bong Joon-hyeo se surpreendeu ao ouvir Gobang. Invocador, boa pessoa. Gobang bateu em seu peito peludo, jurando: você alimentar galinha. Gobang dar a vida a você. Bong Joon-hyeo ficou envergonhado devido à sua timidez e agradeceu a Gobang. Comparado ao trabalho que vocês fizeram, um pouco de galinha não é nada. No meio do agradecimento de Bong Joon-hyeo, John atacou o guerreiro grandalhão bravejando. Fale direito, seu bastardo estúpido! Os olhos de Bong Joon-hyeo quase saltaram devido ao susto. Ele se levantou apressadamente, repreendendo John e mandando-o parar de perturbar alguém que estava comendo. No dia seguinte, o grupo foi ao 17º andar da Torre Negra. Estando mais uma vez na floresta, Bong Joon-hyeo flexionou os músculos dos braços, mostrando as veias animadamente. Agora que estou no nível 16, eu consigo sentir o poder surgindo. É quase incontrolável. O poder que transbordava do corpo de Bong Joon-hyeo o fazia se sentir como uma fera, um cavalo selvagem. John sempre viu pessoas que chegavam próximas ao nível 20 começarem a ficar arrogantes e não deu muita importância à animação de Bong Joon-hyeo. Enquanto o jovem se empolgava, o guerreiro Gobang ficava em prontidão, para não deixar que ninguém o perturbasse. No 17º andar, a missão era derrotar 30 goblins guerreiros. Os goblins estavam dispostos em batalhões, como verdadeiros exércitos. Vestidos com capacetes, armaduras leves, espadas e escudos, pareciam ter saído de vídeos de desfiles militares.
Vendo pessoalmente tais goblins guerreiros, Bong Joon-ho sentiu uma pressão insana. Naquele batalhão de goblins havia ao menos 90 forças. Para meros monstros, eles também eram surpreendentemente habilidosos em estratégias e táticas. Bong Joon-ho havia estudado uma das marchas antes de entrar no 17º andar. Quando a unidade de goblins guerreiros aparecesse, ele primeiro retornaria à zona segura, passando por um caminho entre as árvores, saindo da área aberta da floresta e indo a uma zona com escudo. Ele esperaria até que os goblins retornassem, pois eles se dispersariam, patrulhando em grupos de 3. Para evitar atrair a atenção de todos, atrair apenas a atenção de 3, derrotando-os periodicamente e repetidamente, seria a chave para o sucesso. Essa era a estratégia comum, mas levava uma considerável quantidade de tempo. Bong Joon-ho, diferentemente, possuía uma segunda estratégia. O protagonista chamou Go-bang. Ele faria parte de um plano onde Bong Joon-ho não perderia tempo com processos tediosos. Com uma expressão simples, Bong Joon-ho apenas apontou para a frente e ordenou: comece a andar. Ouvindo a ordem, Go-bang bravejou aos céus, liberando sua energia, fazendo o chão rachar e raios serpentear ao redor de seu corpo. Vendo a animação do grande guerreiro, Bong Joon-ho ordenou com um sorriso: elimine todos os inimigos. Go-bang avançou como um caminhão desgovernado. A cada passo, ele percorria vários metros a mais em direção aos goblins. Os 2 goblins na linha de frente chiaram, apontando para o inimigo. Imediatamente, o exército estendeu lanças na direção de Go-bang. Go-bang enfrentou dezenas de lanças e lançou para o ar todos os goblins que as portavam com o impacto de seu grande corpo. Os goblins guerreiros caíram no chão um após o outro, como uma chuva de monstros verdes. A onda de impacto dos passos de Go-bang surpreendeu Bong Joon-ho. Uau! Essa performance é insana! Estratégias e táticas apenas funcionavam quando as classes de peso eram similares. Go-bang era como um tanque de guerra enfrentando pequenas bicicletas. Rapidamente, Bong Joon-ho obteve a conquista de Rank S++ no 17º andar da Torre Negra da Coreia. Como recompensa, ele obteve mais uma insígnia de platina. Enquanto Bong Joon-ho observava animadamente, John percebeu algo que o deixou chocado. O grupo havia ido diretamente ao 18º andar e diante deles, dezenas de goblins da classe assassina surgiram. A missão, dessa vez, era derrotar 30 deles. Bong Joon-ho ordenou o avanço de Go-bang imediatamente. Surpreendentemente, os goblins dessa vez eram monstros que utilizavam habilidades de furtividade. Porém, Go-bang estendia os braços e abraçava o entorno de várias árvores, capturando também os goblins invisíveis. Entretanto, como Go-bang não tinha uma inteligência alta, ele não sabia que havia agarrado os monstros e olhava de um lado para o outro, confuso. Como Go-bang continuava tentando procurar os monstros, Bong Joon-ho percebeu que talvez não fosse tão fácil quanto havia imaginado. Nesse momento, uma gargalhada arrogante surgiu na floresta. John estava com o nariz empinado e as mãos na cintura. Você sofreu assistindo à estratégia desse bastardo ignorante até agora. Eu vou purificar seus olhos com um tour elegante. Entrando no Passo das Sombras, John zombou. A furtividade desses goblins não é nada comparada à minha. John avançou em zigue-zague em meio aos goblins invisíveis, entregando a cada um único ataque, suficiente para finalizá-los. As acrobacias que John fazia a cada avanço traziam elegância a seus passos. O contador de abate subia rapidamente. Bong Joon-ho ficou boquiaberto com a habilidade de John Corsack, mas mudou sua expressão para um sorriso malicioso e satisfeito, pois John havia caído em sua armadilha. Corsack estava ficando ansioso, pois seu tempo de destaque havia diminuído graças ao aparecimento de Go-bang. O espírito competitivo dele estava em seu máximo. Quanto mais John trabalhasse, mais Bong aumentaria suas habilidades com os ganhos obtidos. Confiança surgiu em Bong Joon-ho ao pegar a massa de adamantium. Ele já estava no nível 18 e com toda a sua força liberou o cavalo interior que se escondia dentro dele. Balançando a crista ao vento, Bong Joon-ho, que havia traçado todas as estratégias antes de entrar no 18º andar, estava pronto para lutar. O nível de furtividade dos goblins não era alto. Se Bong Joon-ho se concentrasse, ele conseguia detectar seus movimentos. Acreditando que não havia nada a temer, tendo praticado o Passo das Sombras várias vezes enquanto repetiam o 15º andar, ele avançou. O protagonista correu por entre as árvores até chegar atrás de um goblin que estava invisível. Porém, no momento do ataque, ele pisou em falso, o pé virou e ele perdeu o equilíbrio. Ainda assim, por um golpe de sorte, a massa atingiu o goblin.
O Goblin foi eliminado pelo ataque desajeitado, aumentando o número do contador da missão para 10. Apesar de não ter sentido que havia executado um grande feito, Bong Joon-ho tratou a caça no 18º andar como um sucesso. Porém, foi nesse momento que um Goblin surgiu por trás dele, e seu ataque desceu sobre a cabeça de Bong Joon-ho. Em outra área, John continuava a caçar, eliminando os Goblins com agilidade. O contador subiu rapidamente, ultrapassando os 20 abates. Logo, apenas mais 3 eram necessários para a conclusão da missão. Gobang havia começado a balançar as mãos e movia seu corpo como um peão, enquanto batia no chão para tentar atacar tudo o que estivesse ao seu redor. Graças aos ataques aleatórios de Gobang, mais alguns foram eliminados. Continuando a bater no chão, Gobang se vangloriou. Escudo de carne ajuda mais. Mudando de assunto, John se perguntou onde estava o invocador Bong. O ataque de espada do Goblin que caiu sobre a cabeça de Bong Joon-ho atingiu o escudo de energia que o envolvia. O Goblin foi jogado para trás, e Bong foi salvo pela proteção. O protagonista coçou a cabeça, sentindo o perigo pelo qual havia passado caso não tivesse a barreira de energia. Antes que ele pudesse se recuperar, 2 Goblins o cercaram, atacando-o pela frente e por trás. Talvez por causa do surto de adrenalina, Bong Joon-ho executou movimentos rápidos. A movimentação das lâminas dos Goblins também parecia mais lenta do que o normal. Ao pular e se esquivar dos ataques, movendo-se como se o mundo estivesse em um estado de lentidão, Bong Joon-ho atacou com a massa, atingindo ambos os Goblins e eliminando-os com perfeição. Assim, ele concluiu o 18º piso da Torre Negra da Coreia, alcançando o rank S++. Como recompensa, ele também obteve uma insígnia de platina. Assim que a batalha de Bong Joon-ho terminou, John apareceu correndo enquanto o procurava. Bong Joon-ho, que observava uma tela de notificação, comentou ao ver John: "Acho que fui eu quem deu o último golpe." John caiu de joelhos, chorando por ter deixado Bong Joon-ho em perigo. Na agência de gerenciamento de despertos, surgiu uma nova notificação de que o 18º andar havia sido concluído com a nota S++. O diretor bateu na mesa comemorando. Junto a ele estava o líder de equipe Jeon, que comentou, sabendo que se tratava de Bong Joon-ho: "Ele é imparável. Ele definitivamente se preparou cuidadosamente." O velho diretor afirmou animadamente que teria se revelado caso estivesse na posição de Bong. Ele estava quebrando recordes consecutivamente. Porém, o líder de equipe Jeon e sua assistente sabiam que revelar a identidade era perigoso. Como o jogador Bong Joon-ho era super especial, Jeon afirmou que precisariam tomar cuidados ainda mais delicados do que aqueles destinados às equipes de elite. Nos noticiários, uma nova celebridade secreta se tornou viral. Um novo vento sopra na escalada da Torre Negra, na Coreia. Após um hiato de 20 dias, foram registradas impressionantes 18 conclusões consecutivas na classificação S+. Esse é um recorde sem precedentes. A história da escalada da torre está sendo reescrita. Estima-se que o jogador misterioso esteja no nível 19. Não apenas jogadores, mas toda a nação está interessada em descobrir a identidade desse jogador. A televisão foi desligada. John suspirou após ver mais uma vez aquela notícia na tela. Próximo a ele, Bong Joon-ho pediu que não suspirasse. "Se você tem algo a dizer, por favor, diga." John suspirou mais uma vez e afirmou: "Isso acabou sendo muito rápido. A velocidade com que o senhor está percebendo seu talento, senhor?" Bong Joon-ho apontou para si mesmo, confuso. Ele balançou as mãos com o rosto corado, pedindo que John parasse de brincar e fazer piadas. Porém, John não estava brincando. O passo das sombras que o invocador Bong havia mostrado no último andar em que estiveram era um movimento perfeito, algo que até mesmo ele havia trabalhado duro para imitar. Os movimentos de Bong Joon-ho eram ainda mais perigosos. Falando com sinceridade, John alertou ansiosamente: "Você vai começar a achar o combate divertido e ganhar confiança. E é assim que o perigo aumenta proporcionalmente. Se você se perder, pode ser perigoso. Nós fizemos uma promessa, não fizemos? Segurança em primeiro lugar, autopreservação em primeiro lugar." Confuso com o exagero de John, Bong Joon-ho confirmou a promessa: "Eu absolutamente não farei nada perigoso." John assentiu, porém se sentia desconfortável ao encarar o sorriso comum no olhar de Bong Joon-ho. John chorava internamente ao pressentir: "Nosso invocador. Parece que ele definitivamente causará um acidente algum dia."